Fala pessoal, aqui é Carlos Pioli e hoje estou recebendo aqui no podcast Fala Pioli o meu pai, Dr. Carlos Heitor Pioli, ex-prefeito de Andradas, fundador nacional do PSDB e médico reconhecido nacionalmente. Fala pai, como é que estão as coisas? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast Fala Pioli. Muito obrigado, meu filho. É com muita alegria que a gente está participando, né, desse início, dessa prova muito difícil que você vai encarar, está encarando, e nós temos total confiança no teu sucesso. Pai, esse aqui é um espaço que a gente criou para conversar com muitas pessoas de várias classes, entender a história das pessoas, o que elas podem agregar aqui para a nossa cidade, para a região sul de Minas e também para a nossa pré-campanha como deputado estadual. Eu acho importante esse convite ter sido aceito pelo senhor para a gente contar um pouco da história do senhor na política, tudo que aconteceu. Isso aí vai me ajudar, obviamente, na minha pré-campanha, e eu acho que a população também aqui da região sul de Minas, ela tem o interesse em saber mais detidamente, né, com mais minúcia, tudo que aconteceu na tua vida. Nesse sentido, pergunto para o senhor, como é que começou a tua vida na política? Minha vida política começou na faculdade de medicina. Quando eu estava no segundo ano de medicina, a minha faculdade não tinha o diretório acadêmico e o Brasil estava vivendo sob o artigo institucional número 5, AI-5. E não podia, na época, nem pensar em formar um diretório acadêmico, e a gente forçou a barra e fundamos o diretório acadêmico da Faculdade Bandeirante de Medicina, cujo nome é Dr. Rolando Tenuto. E isso nos custou um esforço muito grande político, né, que nós fomos eliminados da faculdade. Eu fui convidado, me tiraram da faculdade, né? Eu fiquei 2 anos lutando para poder voltar para a faculdade. Eu voltei e insisti na minha ideia, no meu ideal, e fizemos um trabalho, uma Assembleia Geral permanente na época, e o dono da faculdade foi obrigado a vender a faculdade, que os frades franciscanos, né, da Itália compraram a Universidade de São Francisco. Aí eu me formei, né, vim para Andradas, e no nosso trabalho tive contato com o saudoso Delvo Estivanin, né, com alguns outros, né, parceiros nossos aí, e me convidaram para uma reunião política. E eu participei dessa reunião e eu vi que o pessoal estava assim um pouquinho defasado do processo político que nós estávamos vivendo, porque a gente estava assim muito próximo da redemocratização do nosso país, né? E isso daí, achei que a gente precisava de um sangue novo na política de Andradas. Aí eu acabei sendo candidato e me elegi em 1982, foi a eleição, e eu me elegi de 1983 até 89. Foi um mandato de 6 anos, que teve um mandato tampão nessa época. Foi aí que começou a minha vida política, que eu encerrei, né? Quando terminou meu mandato, eu vi que o meu viés era mais para a medicina. Eu só não briguei na época com o deputado Moscone, o resto eu briguei com todo mundo, com o governador, com o deputado estadual, com o senador, com os secretários, e eu vi que o meu negócio não era política, né? Meu negócio era voltar para a medicina, e que eu estou nela até hoje. Pai, a gente sabe desse perfil bem combativo que o senhor sempre teve, né, na questão política, e mesmo diante desse posicionamento mais firme que o senhor sempre teve, quando o senhor foi prefeito, o senhor viu que a política realmente pode mudar as vidas das pessoas, porque a tua gestão aqui foi uma gestão, todo mundo sabe, que marcou a história de Andradas, né? Tanto nessa questão estrutural da nossa cidade, as obras que ninguém vê, né, que são as obras embaixo da terra que o senhor fez, optou por não colocar o nome em nenhuma obra, já que achava que a obra não tinha que ter teu nome.
para além de demais questões que vocês construíram muito bonito aqui na nossa cidade, o mutirão, etc., a política realmente é um instrumento capaz de melhorar e de mudar a vida das pessoas? Não tenho a menor dúvida disso, né? A menor dúvida disso. Nós, quando o político, ele não pode se servir da política. Ele tem que ser um instrumento muito bem intencionado e capacitado para exercer a política e transformar a vida das pessoas. Nós aqui em Andradas, mesmo diante daquela dificuldade, né, aquele processo de transição que não terminava nunca na época, né, sair do militarismo para a democracia, foi um processo difícil para todos os municípios e para Andradas não foi diferente. Mas nós conseguimos, com um trabalho árduo, né, e com muita luta, muita garra nossa e da equipe que a gente formou na época, o Elton Márcio, né, que foi meu vice, e na época existia a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, e a primeira dama era a chefe que capitaneava isso. Foi quando a Margot, né, ela se descobriu nisso, né, e fez um trabalho maravilhoso social em Andradas, e ela se descobriu como uma política, né, e que depois transformou naquilo que ela fez, esse trabalho grandioso que ela fez aqui em Andradas por 3 legislaturas, 3 mandatos. Mas a política tem tudo para modificar para melhor a vida das pessoas. Nesse mandato do senhor lá na década de 80, qual que foi a obra que mais marcou? O que o senhor acha que o senhor deixou de mais importante, de legado aqui para a nossa cidade? Eu me preocupo. A grande preocupação minha foi a saúde e foi a educação, né? Na época, nós recebemos a cidade uma herança muito complicada, tanto na saúde quanto na educação. Eu me lembro, nós reformamos, o meu secretário de educação, o Hélio Trevisan, nós reformamos todas as escolas rurais, do Rural de Andradas, e inclusive criamos novas escolas, né? E isso foi um trabalho grandioso, né? Terminamos com a escola seriada, né? Porque tinha a escola que tinha todas as séries numa sala só, entendeu? Com uma professora só dando aula do primeiro para o 4º ano do grupo, junto. Então o Hélio acabou com isso, né, com o nosso esforço e tudo mais. Fizemos as professoras fazer cursos de atualização e fizemos uma coisa muito importante com relação a isso, que foi equiparar o salário das professoras de Andradas com o salário das professoras do Estado. Isso é uma coisa muito boa que a gente fez, incentivou bastante, né? E na área de saúde, a gente modificou a cidade, né? Nós criamos postos de saúde. Na época eu criei na Santa Casa o pronto-socorro, que no começo, para incentivar, meio período eu trabalhava nesse pronto-socorro para dar um incentivo e não acabar, que é esse pronto-socorro que está aí até hoje, que é evidentemente melhorado em todas essas situações. E uma coisa que nós fizemos muito, a grande preocupação nossa com relação à saúde também, foi a infraestrutura da água e esgoto de Andradas, né? Era de cano de PVC, tá? Você pegava um lápis, jogava no cano, ele fincava no cano onde passava água potável. Você imagina, e o esgoto do lado. Imagina o nível de contaminação. Então, a gente trocou tudo que teve direito de trocar, nós pudemos trocar, nós trocamos toda essa água potável e o esgoto de Andradas, que infelizmente a Copasa não nos ajudou em nada e eu acho que não ajuda até hoje, né? Tá. Vamos ver, acho que tem um projeto atual, né, da mudança, né? A prefeita está batalhando por isso. Mas foi isso, meu filho. Tá. Tem uma obra que o senhor esqueceu de dizer aqui, que foi o senhor que fez e que eu aproveitei, vamos dizer assim, muito dela, que foi o poliesportivo. Projeto Pro Vida. Eu morava lá no poliesportivo com o Paulo, depois com o Tom Zé, aula de futebol, de salão, aula de handebol, aula de vôlei, eu e os meus amigos, a gente vivia lá. Foi um espaço muito importante para a juventude, para a infância naquela época nossa. O senhor esqueceu de falar dessa grande obra que o senhor fez ali. Emendando nela, então, o estádio do Rio Branco, né?
tá? Que a gente construiu, né? O Rio Branco, né, praticamente não tinha, né, a primeira arquibancada, etc., vestiário, e aquele incentivo que a gente deu para o Rio Branco, né? Até médico do Rio Branco o senhor foi uma época, né? Fui médico do Rio Branco. Participei como médico do Rio Branco para dar uma força aí para o Turati, para aquele grupo tudo que nos honrou muito nessa cidade, ganhando até do Cruzeiro, né, em Minas Gerais. Do Com muito Atlético, orgulho do não. Atlético, não, do Cruzeiro. Pai, vamos quebrar um pouco desse clima emocional aqui entre a gente. Vamos falar uma coisa que eu acho que o senhor não gosta muito. Salvo engano, em 2013, o Atlético Mineiro, teu time de futebol, venceu a Copa Libertadores da América e o senhor comprou a passagem para assistir a final no Marrocos. Conta pra gente um pouquinho o que aconteceu lá. O problema é o seguinte, meu filho, atleticano, ele não se torna atleticano, ele não aprende a torcer para o Atlético. Atleticano nasce. É diferente de vocês, corintiano, palmeirense, são paulino. Vocês viram torcedores de futebol. Atleticano nasce. Perdeu, perdeu. Eu voltei mais atleticano, ainda mais orgulhoso do meu time. Eu pude ter o privilégio de ir em Marrocos ver aquela porcaria que aconteceu, mas eu fiquei feliz de ir lá ver e conheci Marrocos, E que foi muito interessante. conta uma coisa pra gente, pai. O que o senhor fez com as camisas do Galo que o senhor levou pra lá? Dei de presente. Dei de presente pro hotel inteiro. Levei umas 12 camisas e dei de presente pro pessoal. Eles ficaram muito agradecidos com isso. Esse ano agora de 2026 nós vamos ter eleições, mas vamos ter também a Copa do Mundo, né? O Brasil contratou o Ancelotti da Itália para ver se dá um jeito, né? Nós não ganhamos uma Copa do Mundo desde 2002 com o Filipão. O senhor acha que esse ano vai ou ainda não? Acho que vai melhorar um pouco. Na minha opinião, o Neymar não ir é um grande O negócio. senhor acha que ele não vai? Eu acho que ele não vai. Ele desagrega. Ele é um jogador que só pensa nele, a personalidade dele. Ele nasceu para ser o melhor do mundo enquanto jogasse bola. Ele não conseguiu ser. Por quê? Porque ele é um desagregador. E isso não faz bem para o time, para o conjunto. É justamente aquilo que a gente falou antes. Nós precisamos agregar. A individualidade não pode aparecer. Aonde só manifesta a individualidade, não flui, não vai para frente. Haja vista o que o Neymar já fez para a seleção. Entendeu? Ele nunca fez nada na seleção. A seleção nunca ganhou um título importante com ele. Pai, encerrada essa questão política do senhor, né, vamos dizer assim, eleitoral, a gente sabe que nos bastidores o senhor sempre ainda continuou ali apoiando um aqui, apoiando o outro, depois foi ser secretário de saúde aqui na gestão do Vilco Veronese, e depois definitivamente encerrou a política e enfiou a cabeça na medicina de novo, vamos dizer assim. Atendendo as pessoas durante todos esses anos, atendendo as pessoas no consultório diariamente, o que o senhor sente que é a necessidade da população? Porque o senhor é médico desde 1979, é isso? 78. Então o senhor passou por várias gerações. Eu acredito que cada geração tem a sua particularidade e as coisas vão mudando. E a necessidade do paciente, ela está mudando durante todo esse tempo? O que o senhor tem sentido hoje, daquele tempo para hoje, no consultório? O mundo mudou, o paciente mudou do Covid para cá. Do Covid para Do cá. Covid para cá, mudou completamente o comportamento humano aqui no Brasil, assim, de uma maneira muito clara e evidente. As pessoas se tornaram muito individualistas, eles não têm patência e elas precisam ser ouvidas. Elas precisam ser ouvidas, a gente precisa ouvir essas pessoas. Eu tenho o privilégio de atender só 8 pessoas por dia. Eu tenho, para cada paciente meu, fica 1 hora comigo no meu consultório. Retorno ou primeira consulta é 1 hora comigo. Então eu posso ouvi-las. Isso tem ajudado demais as pessoas. E o que falta é isso daí. Aproximar mais as pessoas. Porque o individualismo se tornou uma regra agora. Isso não é bom. Isso é ruim. Isso não soma, não melhora as pessoas. Isso exclui as pessoas, que a gente está observando.
E eu tenho uma instituição de caridades de benemerência, chama Luz no Caminho. Eu comecei essa instituição há 23 anos, um ano depois que eu fui para Campinas. E eu conheço bem a periferia de Campinas e trabalho com lá, na periferia de Campinas. E nós estamos construindo agora uma clínica no meio do lugar mais pobre de Campinas, que quando nós adquirimos o terreno lá para construir, nem a polícia entrava lá. E eu tive que negociar, só para você ter uma ideia, com o PCC, para que eles me autorizassem a construir essa clínica. Nós damos 400 cestas básicas lá há muito tempo, por isso é que nós somos aceitos para desenvolver esse trabalho que a gente quer. E se não houver essa aproximação, vamos dizer assim, essa mistura social, essa divisão que foi imposta pelos últimos governos do Brasil, é branco, é negro, é pobre, é rico, é nordestino, é do sul, isso daí está acabando. Isso aí tá trazendo assim um prejuízo monstruoso para o ser humano. Entendeu? E nada é mais importante que o ser humano. Por isso a política é importante. E por isso precisa haver o que é uma modificação, precisa injeção nova na política. Precisa de indivíduos novos que não têm compromissos escusos e que não pensem em si próprio, mas coletivamente, que tenham uma bagagem de conhecimento e filosófica, com um berço específico, qualificado, para poder fornecer isso para a população. Em todos os sentidos, a política é importante quando praticada honestamente e corretamente. E é isso que nós esperamos de você. Como seu pai, tenho o maior orgulho disso, me emociono quando eu digo, e eu tenho toda a confiança em você porque eu te conheço. Aproveitando essa deixa, eu lembrei aqui da minha avó, né? Da avó Nara. O senhor falou que a gente sabe do trabalho maravilhoso, filantrópico, benemerente que o senhor faz em Campinas. E é um trabalho de continuidade da sua mãe, minha avó, que a vida inteira ajudou seus semelhantes aqui em Andradas e na nossa região. Tocando nesse assunto, eu queria um ponto que eu acho importante a gente conversar, já que a gente está nesse papo aqui gostoso, da sua origem, entendeu? Porque eu já ouvi dizer, quando veiculou a ideia de você ser candidato ou pré-candidato, etc., que você seria candidato contra alguma coisa, contra alguma pessoa. Eu gostaria de lembrar, é rápido, mas é necessário que a gente Fica fale, à vontade, entendeu? cara. O primeiro político Pioli foi na década de 50, Dr. Pedro Pioli, meu tio, foi médico aqui em Andradas, ele foi vereador. O seu avô materno, Dirceu Garziani, ele foi vereador por mais de uma legislatura. Tá? A dona Eunice Graziani, sua avó, nossa querida dona Eunice, idealisticamente essa escola estadual está aí por causa dela. Quantas gerações passaram por essa escola e hoje são profissionais de todas as áreas pela dedicação e esforço dela. O seu avô paterno foi promotor de justiça aqui em Andradas durante 35 anos, 34 anos, né? A avó Nara, que você falou, ela foi ela que criou, junto com o Chiquinho Alonso e a dona Natália Risso, criaram o Lar da Criança Andradense. E a mamãe, na época, na década de 60, havia aqui em Andradas muitas pessoas carentes e que tinham aquelas úlceras na perna, úlceras varicosas. Minha mãe saía no período da tarde fazendo curativo dessas pessoas e ninguém sabia disso. Ela fazia por conta dela. Quer dizer, esse viés daquilo que eu faço em Campinas nada mais é o carimbo da minha mãe, né? Uma coisa que nos honra sob a maneira. Tua mãe, prefeita, 3 vezes com esse trabalho limpo, honrado, honesto. Eu fui prefeito, né, durante uns 6 anos.
E na história de todos nós, nunca foi maculado a respeito de honestidade. O trabalho de todas essas pessoas, por mais humilde que fosse, foi de usar o ato político, a situação de direção em benefício das pessoas, sem privilégio próprio, sem a necessidade ou desejo de si próprios, mas foi doação. E é isso que nós esperamos de você. Eu tenho certeza que nós vamos ter. Então, com um berço desse, você não precisa ser contra alguém, já está no teu sangue, todo exemplo. E aquilo, meu filho, que você construiu para você, que é o seu conhecimento em direito, a parte filosófica familiar de tudo isso que a gente falou, de todos esses que passaram pela vida pública de Andradas, tá certo? E eu acho que é a favor da sua candidatura, da honestidade, tá? Da saúde, da educação e daquilo que pode melhorar o cidadão mineiro aqui do sul de Minas, que é que você vai nos representar daqui, de Andradas primeiro e depois de todas essas cidades, tá certo? Isso me enche muito de orgulho, eu tenho a maior confiança que vai dar certo, meu filho. Obrigado, pai. Que responsabilidade. Muito Que grande. responsabilidade. Houve algum erro, pai, que o senhor cometeu na vida pública, que o senhor poderia ter evitado, que o senhor se arrependeu? Houve sim. Eu, quando eu fui prefeito, quando eu estive prefeito, né, eu não podia pensar só em mim. Eu era muito jovem ainda, eu tinha 32 anos, e a minha impulsividade falava às vezes mais alto. Eu não tinha direito de brigar com o governador. Eu podia cobrar dele, mas não precisava brigar com ele, né? Porque senão eu acabava prejudicando Andrade. Né? Brigar com o secretário, com deputados, eu não precisava fazer isso aí. E eu fiz por impulsão. E eu me arrependo de ter feito isso, entendeu? Não deveria ter feito. Foi a única coisa aí que eu acho que eu errei. Poderia ter feito melhor se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, evidentemente, mas o mundo é completamente diferente daquela época e de agora, entendeu? Então essas brigas eu não precisava tê-las, porque eu inclusive prejudiquei minha família com isso. Eu prejudiquei a dona Eunice, né? Ela perdeu o cargo de diretora dela por perseguição do falecido Nilton Cardoso e por culpa minha. Eu entrei dentro do Palácio da Liberdade e xinguei ele. Pai, é um caminhão de emoções, a gente fica lembrando dessas coisas, apesar da tenra idade, 1983, eu tinha 2 anos quando o senhor assumiu, mas a gente lembra de tudo, né? Porque a política sempre pulsou dentro da nossa casa. Eu me lembro, como se fosse hoje, o senhor me levando ali atrás, soltar foguete no impeachment do Collor. Só o senhor e eu. O senhor passou, acho que no Pepeta, comprou uma caixa de foguete, me levou lá e a gente estava comemorando. Olha para você ver as coisas que a gente lembra. Olha só, né? A gente participava, né? Sim. Eu intensamente participei nessa época e você é fruto desse berço aí, né? A política, ela mudou muito desde daquela época, Sem né, dúvida, pai? A gente sem sabe, dúvida. com o advento das redes sociais, tudo isso que aconteceu, mudou muito, né? O que o senhor acha que melhorou daquela época para cá e o que o senhor acha, o que te preocupa hoje? Essa política do jeito que ela está montada hoje? Eu tenho... nos preocupa muito a direção desse sistema, entendeu? Não dá mais para colocar sob o ombro a responsabilidade da direção de um estado, de um município, da nação, pessoas despreparadas. E é isso que nós estamos vendo que está acontecendo. O despreparo leva a isso. A negociação política. O Congresso Nacional é um lixo. A venda, o negócio, o comércio que existe lá dentro e que existe em todas essas assembleias, não pode haver. Não pode, eles são representantes da gente. É impossível dar certo
se isso não for mudado. E para mudar tem que ter sangue novo, porque a maioria, a grande maioria, mais de 90% dos que estão lá estão comprometidos. Já se venderam ou têm dívida a pagar e paga através do voto. E com isso trai a população inteira do país, do estado, do município. Nós vamos pensar, gente, na hora de votar. Não é porque é vizinho, não é porque fez um favor. Nós temos que pensar, raciocinar muito, para depois, aí que votou, que a pessoa está lá, aí já foi. Aí já foi. Então esse é o grande apelo que a gente faz, ter consciência na hora do voto. Faz uma análise da pessoa, da história da pessoa, da família da pessoa, vê o berço que essa pessoa tem, que esse candidato tem. Tem pessoas boas, muito boas, mas tem que ser escolhidos corretamente, não ao prazer daquele favor que foi feito pessoal. Isso não nos leva a nada. Essa é a minha grande preocupação. Dá para fazer diferente, então, né? Completamente. Completamente diferente. Basta ter consciência, tá? Consciência, a coisa acontece. Pai, nós estamos chegando aqui nos finalmente, né? Se é assim que a gente pode dizer. E como pai, o senhor já rasgou alguns elogios aqui que até me emocionaram. O que o senhor espera de mim nessa caminhada como pré-candidato a deputado estadual? Eu sei que uma andorinha não faz verão. E que às vezes a gente pode ter algumas ideias um pouco diferentes. Mas o que o senhor... É óbvio, né? Aqui em casa, família de italiano, a gente nunca concordou em tudo. Aqui todo mundo tem muita opinião, né? Graças a Deus, né? A maioria delas converge no sentido da honestidade, do altruísmo, né? Essas Sem questões dúvida. todas, esses Sem princípios dúvida. todos sempre regeram a nossa família. O que o senhor espera de mim como pré-candidato a deputado estadual nessa caminhada? Primeiro, que você adquira toda a energia possível e assuma com a maior garra da sua vida a responsabilidade dos votos que você vai receber. Que a sua consciência não mude uma vírgula daquilo que você construiu até hoje para você, dentro desses princípios que nós conhecemos e convivemos. Tá? Que você faça desse instrumento já uma escola para a vida futura sua, se Deus quiser, como deputado, entendeu? E possa, de todas as formas, representar a soma, desde do Pedro Pioli lá até a sua mãe aqui agora, entendeu? Possa nos representar. E traduzir isso para o seu eleitor. Abraçar isso e traduzir isso para o seu eleitor. Com o seu conhecimento, com o seu discernimento e com o coração seu, meu filho, que é o mais importante. A gente pode ter conhecimento, pode ter tudo isso, mas nós temos que ter o coração bom. E você tem um bom coração. Eu quero que você expresse e distribua isso. Expresse o seu coração e distribua isso. Haja dentro da lei, como seu avô fazia. Sempre. Mas de coração. É isso que eu tenho certeza que os seus eleitores vão receber de você e é o que eu desejo. De coração, meu filho. Obrigado, pai. Deus te abençoe. Amém. Pessoal, fica até difícil a gente encerrar mais esse episódio do Fala Pioli, em que eu recebi hoje com bastante emoção as palavras do meu pai, que sempre foi um grande exemplo para mim. Acompanhem em nossas redes sociais os nossos próximos episódios. Um abraço a todos e contem comigo.